Cara, o que raios tem a ver? Exploração espacial, Artemis 2, viagem pra Lua, viagem pra Marte, foguete, propelente, estrela. O que raios tem a ver isso com cultura clássica, né? Que é a nossa proposta aqui no podcast. Tem tudo a ver, tá? Eu tava maluco pra fazer esse episódio há algum tempo, e agora com essa missão Artemis 2, né, que fascinou tantas pessoas, a gente fica se perguntando, né? Tem várias questões aí que pairam no ar, tanto relacionada à razão, né, à filosofia, à natureza humana, como também relacionada à fé, né? A questão de vida inteligente fora da Terra. Eu tenho certeza que você já teve dúvida nesse assunto. Apesar de ser um assunto especulativo, está na gama de assuntos infinitos, né, que são melhor entendidos à luz da filosofia clássica e da ortodoxia cristã, né, meus amigos? Não é diferente. Então hoje a gente vai abordar esse tema tão fascinante, cara, tão interessante, à luz do que a gente sempre faz, né, à luz dos assuntos da base que a gente sempre tem, e usando um ensaio de C.S. Lewis chamado Religião e Foguetes, que é um ensaio muito desconhecido aqui no Brasil, que ele tá no livrinho aqui foi publicado no Brasil pela Thomas Nelson, né, um livro chamado A Última Noite do Mundo, em que tem esse ensaio lá. E aí, não é diferente, né? Esse assunto é fascinante e à luz da boa razão, da razão saudável e da fé cristã, ele se torna ainda maior, mas também ainda mais sóbrio. Certo, meus amigos? Então, vamos lá que tem muita coisa pra falar e eu tava doido pra fazer esse episódio. Vem cá, tu acha que isso é novo, de explorar o desconhecido, né, e viajar em direção àquilo que o homem, né, aquelas regiões que o homem nunca pisou e tudo mais? Você acha que isso é novo? Claro que não, né? Claro que não. Eu costumo dizer que o sentimento hoje que paira na sociedade, né, em relação à exploração espacial, eu acho que é menor do que era nas grandes navegações, né? Então, a gente tem testemunhos abundantes a respeito da coragem, né, de enfrentar o desconhecido. E, cara, pelo incrível que pareça, né, os continentes isolados eram muito mais desconhecidos do que o nosso sistema solar, né? Não desconhecidos, né, quantitativamente, porque o nosso sistema solar é imenso e você não consegue olhar tudo, né? Mas desconhecido em termos de saber a natureza das coisas, né, a previsibilidade. Então, isso já aconteceu no passado, tá, pessoal? Isso não é novo, nós vamos falar sobre isso, tá? Uma coisa que chama muita atenção nesse assunto é exatamente a questão do novo, né? Do inexplorado, das novas notícias que nós podemos ter a respeito do espaço, né? E muitas pessoas falam sobre vida inteligente, vida microbiana, bacteriana. Então, assim, cara, esses assuntos nós vamos abordar aqui hoje, tá? Mas o que é mais interessante disso é o seguinte, é o questionamento que C.S. Lewis vai usar como fio condutor desse ensaio maravilhoso, que é o seguinte: isso muda alguma coisa? Isso muda tudo ou não muda nada, né? Isso muda a teologia? Muda a redenção? Isso muda a metafísica? Tá? E esse é o ponto aqui hoje, tá? Mas é o seguinte, não é nossa ideia fazer hoje aqui um banho de água fria. Cara, foi espetacular o que aconteceu semana passada, né? Essa missão Artemis 2 foi uma coisa maravilhosa, né? Até agora eu não me canso de olhar as fotos, né? Eu não me canso de olhar as fotos, olhar as informações sobre o lançamento, né? Eu vi as entrevistas dos astronautas. Que coisa maravilhosa, cara. A gente não pode deixar de valorizar isso, tá certo? Então existe um fascínio que é natural nosso por isso. E também tem um medo, né? Então, assim, as famílias daqueles astronautas também estão com medo, assim como estavam com medo as famílias lá dos marinheiros, né, que iam explorar as Américas, cruzar o Cabo da Boa Esperança em direção às Índias e tudo mais. Esse sentimento não é novo, mas não é por isso que nós não temos que valorizá-lo, entendeu? É um momento impressionante, né? Você já parou para pensar, você que está ouvindo aqui o podcast, você provavelmente, cara, né, se Deus quiser, você vai ver uma missão pra Marte, cara. Já parou pra pensar nisso? Isso é muito doido, pô. A gente vai presenciar isso, cara. Então é uma coisa muito impressionante, tá? É muito impressionante. O ser humano, diante do desconhecido,
ele tem, não é um sentimento novo, né? Mas isso é muito, faz a gente pensar bastante, né? O que acontece, cara? Será que isso é uma coisa que dá pra gente ter certezas, assim como a gente tem com as ciências, né? Com as outras coisas? Bom, esse é um tema especulativo, mas é aquele tipo de tema especulativo que você consegue tangenciar muito bem ali. Cara, você consegue chegar muito perto da certeza, mas não se pode falar que tem certeza sobre as coisas. Tá? A gente vai chegar lá, calma, a gente vai chegar lá. Porque antes disso, a gente tem que tratar, a gente tem que refletir aqui junto sobre como o ser humano lida com isso. Cara, eu lembro daquele camarada, o Ed White, né, que foi o primeiro astronauta a fazer uma caminhada espacial, né, na missão Gemini 4, lá em 65, 66, né? Esse cara ficou 23 minutos, olha isso, cara, ele ficou 23 minutos flutuando no vácuo, olhando o espaço infinito, infinito entre aspas, né? Espaço imenso, olhando aquela multidão de estrelas, né? A Terra extremamente brilhosa, porque não sei se vocês sabem, né? Esses próprios astronautas da Artemis 2, eles fizeram questão de ressaltar isso, né? Que a Terra é extremamente brilhosa, né? E o Sol também, né? Porque aqui a atmosfera nos protege. E aí, cara, esse Ed White, quando ele foi chamado para entrar na cápsula de novo, esse bicho falou assim, cara, eu tô voltando, mas é o momento mais triste da minha vida. E se eu não me engano, em uma entrevista posterior, ele falou que o sentimento dele enquanto ele tava lá fora, solto, cara, num espaço imensurável, diante daquela paisagem, assim, diante da criação numa escala maior possível, né, na maior escala possível, que nós podemos apreender com os olhos, digamos assim, né? Nesse sentido, é a maior coisa que o sentido visão pode ver, né, em termos de grandeza. Ele relatou, cara, que ele sentiu uma espécie de assombro, uma espécie de temor, sabe? Ao mesmo tempo que ele sentia uma espécie de admiração e que ele atingiu um estado contemplativo em que ele esqueceu todas as outras coisas diante daquela imensidão. Tudo sumiu para ele, né? Então, veja bem, olha que engraçado, né? Ele estava muito feliz e admirado e em transe, quase, e ao mesmo tempo com um certo medo, né? Com temor. Isso te lembra um sentimento em relação a alguma coisa? Porque a primeira coisa que vem na minha cabeça é o próprio Deus, né? É uma característica das pessoas que experimentam esses momentos de comunhão com Deus e mantêm uma comunhão com Deus, né? Uma vida espiritual plena, né? Claro que não perfeita, porque é impossível, mas uma vida muito plena e com muita comunhão com Deus, relatarem a mesma coisa, né? Uma felicidade, um contentamento e um deleite no ser de Deus indizíveis, né? E uma espécie de temor, né? Claro, porque Deus é santo, né? Então você vê que isso se reflete na criação. O ser humano está sempre nesse limiar, entendeu? É uma coisa muito interessante, né, cara? E esse ímpeto, né? Já passando à frente aqui, passando adiante, esse ímpeto de explorar, apesar desses sentimentos, né? Vocês não lembram de alguma coisa, cara? Cara, esses episódios que a gente passa, bicho, eles só reforçam a Sagrada Escritura, eles só reforçam a revelação. Porque lá no Gênesis, né? Lá atrás, cara, Gênesis 2, 3, né? Em particular Gênesis 2, qual o mandato que Deus dá para o homem, né? De dominar a criação? É verdade que ali no Gênesis parece estar implícito, né? Que esse domínio da criação, ele é um domínio da terra, dos animais, da planta, tal, né? Só que, cara, chegou um momento em que o ser humano desenvolveu uma tecnologia em que essa tecnologia vai dar vazão a essa inclinação humana posta por Deus no nosso coração de dominar a criação, né? A criação material, o universo, né? Digamos assim, para fora do próprio planeta. Então essas questões de exploração espacial,
Cara, isso é um resquício do mandato criacional de Deus para o ser humano, né? O ser humano começou dominando os animais, né? Dominou a natureza. Hoje nós dominamos muitas coisas, né? A tecnologia está aí para isso, a ciência está aí para isso, apesar de que eu já falei isso aqui antes, né? Mas é bom repetir, apesar de que os maiores avanços, né, em termos de conforto, né, material que nós tivemos nos últimos anos se deve à técnica, né, e não à ciência exatamente, né? Mas isso é história para outro episódio. Mas isso, cara, chegou no momento agora que está extrapolando o planeta, né? Isso extrapola desde 65. 65, ó. 69, né? Que o homem pisou na Lua. 68, 69, não lembro agora. Mas você vê, isso, cara, tá presente. O ser humano, ele não se contenta com somente contemplar as coisas de longe, né? Ele tem que ir lá, cara. Então, assim, os portugueses, espanhóis, os ingleses, eles olhavam lá no telescópio o mar infinito, aquilo não contentava eles, cara. Então, assim como aquilo não os contentava, mesma coisa hoje. O pessoal vê Marte, tem sonda pra caramba aí pelo sistema solar, tem a Voyager, tem lá eu esqueci o nome agora, não é Spirit, não, eu acho que é, cara, acho que é, não sei se acho que é tipo Perseverance, não sei agora, que tá em Marte, né? O ser humano não se contenta com isso, cara. O ser humano quer pisar aonde Deus, sabe? Quer pisar em tudo que Deus criou. Né? E as pessoas não percebem isso. É uma inclinação desde sempre. E assim, naturalmente, a gente consegue lembrar do canto 1, né? Canto 1, primeira instância. Você lembra lá que Camões ele fala que ele cita perigos e guerras mais do que prometia a força humana? Quer ver? Deixa eu pegar a instância aqui. Vocês vão lembrar, né? Quem já leu os Lusíadas, diz assim, primeira instância, né? As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Ou seja, você saiu da praia lusitana e você foi até terras remotas, né? Gentes remotas. O que ele coloca aqui? Perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. Bicho, se você falasse para alguém lá no século XVIII, né? Que foram os primeiros avistamentos ali de planetas, né? 17, né? Acho que é século 17. Que o ser humano ia pisar lá. Cara, isso era impossível. Entendeu? Impossível. Tá? Então, é óbvio que esse negócio é muito distante. Mas chegou a hora, né? É engraçado, né? E, cara, é muito interessante esse ímpeto exploratório. Ele não é uma vaidade tecnológica, é a natureza. O ser humano é assim. Ele sente, por ele também ser criação de Deus, imagem e semelhança, ele vai em direção à criação de Deus. Tá? Então isso chegou no momento de extrapolar o planeta. E, cara, o ser humano construiu um foguete para mandar a gente para a Lua 60 anos atrás e vai mandar de novo. Né? Daqui a pouco o ser humano vai estar de novo na Lua. Né? E olha só, cara, antes que comece aqui negócio de homem não foi para a Lua e tudo mais. Primeiro, tá? Eu não sou nem um pouco fã, eu não gosto disso, de taxar e rotular as pessoas como isso aí é conspiração, né? Tu acredita numa conspiração, chapéu de alumínio, não sei o quê. Eu não sou muito fã disso, porque tudo bem que não é o caso da ida do homem à Lua, que é um fato, né? Mas para outros assuntos, às vezes isso é uma espécie de fuga do desconforto, né? Muitas ideias e fatos históricos, né? Fora do mainstream, eles são verdade, né? E são taxados de conspiração, né? Vários, né? Até 10 anos atrás, as pessoas falavam, globalismo é conspiração. Pelo amor de Deus, né? Hoje ninguém precisa falar mais nada, né? De crimes aí, né? Determinadas figuras que surgiram. É tudo conspiração. Mas, cara, isso não é o caminho para resolver as coisas. Você refuta ou endossa, certo? Então, você demonstra ou refuta, sabe? Apesar de eu não ser fã, essa ideia de que o homem não foi à Lua, ela não se sustenta, né? Existem provas várias, né?
provas várias, eu não vou entrar nisso aqui. Desculpa, não vou entrar nisso aqui. Tá, mas Vitor, voltando aqui, né, pessoal? Vitor, que raios que tem a ver exploração espacial aí com o ensaio do C.S. Lewis, né? Religião e foguetes. Rapaz, primeiro, pessoal, eu recomendo que vocês leiam esse ensaio, né? Eu tô usando ele aqui como fio condutor. Esse ensaio é muito interessante porque primeiro ele é inovador, né? Ele aborda uma questão nova. E eu tenho certeza, cara, que a maioria de vocês que me ouvem, né? E os conhecidos de vocês, todo mundo, né, quase, tem dúvidas nisso, né? É normal. Porque é um assunto de caráter especulativo, né? E é um assunto que você vai só perfazendo e definindo os contornos sem ter uma espécie de martelada ali, tipo, não, isso aqui é verdade. Pô! Você consegue fazer isso, né? Mas até certo ponto. Até porque a gente estaria limitando também... a gente estaria sendo um pouco arrogante a partir de certo ponto de ter certeza sobre coisas que não nos foram reveladas, né? Mas o artigo do C.S. Lewis, ele traz uns pontos, cara, muito interessantes. Porque o C.S. Lewis, ele fala o seguinte, olha, várias coisas, né, sob a roupagem de inovação científica já foram usadas para atacar a fé. E a exploração espacial e descoberta de vida inteligente não vai ser diferente, caso isso exista, né? E, cara, ele tem toda a razão. Ele tem toda a razão. Se descobrir uma bactéria, não tô falando que existe, tá? Mas descobriu uma bactéria lá na Lua Europa, de Saturno. Acho que é Saturno, né? Europa. Não lembro agora. Não sei se é Europa, Saturno ou Júpiter. Descobriu uma bactéria. Meu irmão, o que vai ter de gente virando ateu por causa disso, né? Por falta de fundamento, né? Por besteira, né? Eu pretendo fazer futuramente um episódio sobre as falácias do darwinismo, né? A falsidade que é a teoria darwinista. É uma espécie de chacota com o intelecto humano, né? O darwinismo, né? Ele beira a fraude, né? Eu só não falo que é fraude porque muita gente realmente faz pesquisa séria acreditando nisso, né? Então, não dá pra falar que é fraude, mas é uma desonestidade teórica brutal, né? De Darwin. Mas, pessoal, esse artigo do C.S. Lewis, esse ensaio do C.S. Lewis é interessante. E a gente pode pensar nessa questão da exploração espacial no limiar dela, né? O que tem para acontecer? Não sei se vocês sabem, né? A Artemis 2, ela deu a volta agora, né? Fez um sobrevoo, né? Um flyby no lado oculto da Lua e voltou já. Durou 10 dias a missão. Eu acho que em 2028, eu não procurei saber, tá? Mas eu acho que em 2028 vai ter outra missão, né? Que eu não sei se vai ser outro flyby, mas enfim, só sei que até 2030 ou 2032 vão pisar na Lua de novo, né? E eu acho que SpaceX e Blue Origin, acho que estão concorrendo para ver quem que vai levar e tudo mais, né? Mas o que tá no limiar disso aí, né? Muitas pessoas pensam que, olha, é mais uma questão ali de habitar outro planeta realmente, né? Pô, já pensou ter uma parte de civilização em Marte? Cara, Marte é super hostil, a Lua também, né? Então são coisas mais de caráter exploratório. Enfim, não vou entrar nisso aqui. Mas o que é importante para nós aqui? E é aqui que hoje o podcast vai se ocupar dessas questões, né? A questão da vida, a questão da vida inteligente fora da Terra e a questão de uma espécie de negação de um geocentrismo em relação à criação humana, né? Em relação à criação inteligente de Deus. Isso sim tem muito impacto, né? E tem muitas pessoas que usam até a Bíblia, né, para falar sobre isso e tudo mais, e distorcem os textos, né? A nossa ideia aqui hoje é o seguinte: a gente pode abordar esse assunto da vida inteligente, da questão da vida de fato, né, por duas óticas, tá? A primeira ótica é a ótica da razão, então falar sobre a física, né, as condições da natureza, a probabilidade de vida e tudo mais, e a ótica da fé, né, que já abordando aquilo que nos foi revelado por Deus nas Sagradas Escrituras, né, a natureza humana, a redenção, a encarnação do verbo, que isso aqui eu acho que mata a questão, tá? Eu acho que mata a questão.
eu acho que tem, vamos dizer assim, uma alta chance de matar a questão, beleza? E misturar os dois, apesar de razão e fé serem coisas intrinsecamente próximas, né? Vamos dizer assim, não são a mesma coisa, parece que uma é intrínseca à outra, mas não são a mesma coisa. A fé, ela pressupõe a razão, e a razão, ela só vai até certo ponto com a crença, né? É importante a gente separar essas duas abordagens exatamente para ter uma maior clareza. É só por isso, tá? Não quer dizer que razão e fé são separados, não faz sentido, tá? Não faz nenhum sentido. Então, a via da razão, né? Como é que a gente pode abordar esse assunto pela via da razão? Você tem lá o ser humano lá vivendo o interestelar da vida real, que é um baita filme, inclusive, né? Recomendo. Super filme, né? Você tem um ser humano explorando tudo, cara. Cara, eu acho que é 2050, né? Que o ser humano vai, até 2050 que o ser humano vai pra Marte, né? Acho que é isso. Eu chuto que vai ser adiado, né? Mas eu acho que eu vou ver isso em vida, né? Mas é muito louco isso, né, cara? É muito legal. E tá lá o ser humano, cara. O ser humano vai pousar na Lua, vai ter base na Lua já até lá, né? Vai ter gente que vai ficar anos na Lua, tudo mais. Vai ter humanoide na Lua, humanoide em Marte, um monte de missão pra Marte, não sei o que, beleza. Só que, cara, tem uma coisa. Se a exploração tá indo nesse ritmo, né? Cara, sempre vai ter uma coisa ali, cara, e se a gente encontrar vida, né? Será que no ano 2500 e não sei o quê, será que a gente vai poder viajar mais rápido e encontrar vida em algum planeta distante, não sei o que lá e tal? Pela ótica da razão, cara, a gente sabe aqui que a vida, ela exige condições extremamente específicas. Isso aqui, cara, basta um pouco de meditação para você perceber que isso, às vezes, é mais forte que um argumento, tá? Isso aqui a gente tá só falando aspectos do ajuste fino da Terra, né? Mas a Terra não é um ambiente trivial, cara. É um ambiente perfeitamente ajustado para a vida humana e para a vida animal, pô. E para a vida vegetal. É um negócio inacreditável, tá? O ângulo, né? O ângulo de inclinação do eixo em relação ao Sol causa uma distribuição perfeita de estações do ano, certo? Isso tem impacto em tudo. A temperatura da Terra, a atmosfera, a composição do ar, o campo magnético, o fato de ter um satélite nem tão grande, mas também nem tão pequeno, a ponto de proteger a Terra, mas também controlar moderadamente as marés. Cara, isso é loucura, cara. Cara, pede para um ateu meditar sobre isso aqui durante 15 minutos. Ele vai deixar de ser ateu. Entendeu? Você pode dar milhões de argumentos. Demonstra as 5 vias de Tomás de Aquino para ele. Primeiro motor imóvel, tudo mais. Argumento cosmológico. Ele não vai acreditar. Agora, se ele meditar sobre isso aqui, ele vai falar, meu Deus, cara. Olha o planeta vizinho da Terra. É uma bola de gás. Olha o outro. É uma bola de pedra, quente, 400 milhões de graus. Olha o Júpiter. É gás pra caramba, com tempestade, não sei o quê. Saturno, anel de pedra com gás. Cara, hidrogênio líquido no núcleo. Tudo zoado, né? Tudo esquisito. Matéria desordenada. Quando você olha a Terra, cara. Cara, o que é isso? É um negócio inacreditável. É uma ordem e uma beleza. A Terra é tão diferente do resto que é impossível você não observar essa diferença, né? E isso torna o cenário ainda mais improvável, né? Porque você olha para a Terra, você vê as condições, você olha para os outros e fala, cara, pelo amor de Deus, nenhuma bactéria, uma ameba sobrevive em Plutão. Uma ameba não vai sobreviver naquele planeta Miller lá do Interestelar, né? Que tem uma onda do tamanho do Everest lá, né? Não, cara, não vai. O negócio pode estar cheio de água. Os ateus cientificistas, assim, tô dizendo aqui como um fato, tá? Eles são cientificistas. Eles, inclusive, devem assumir isso. O Sérgio Sacani, né, que é muito famoso, ele vai falar que, não, a água é muito importante pro desenvolvimento da vida, né, e tudo mais. Mas, cara, mesmo pode estar cheio de água, com temperatura perfeita, né, tipo o planeta Miller lá, e, cara, não tem vida nenhuma. Simplesmente assim. Porque não é só isso. Exige um ajuste muito além disso, entendeu? E tem uma coisa engraçada aqui, que toda hora surge esse assunto. Cara, eu só vou conseguir fechar esse assunto
quando eu pegar de jeito ali o tema de Darwin, né? Fazer um episódio sobre isso e tentar zerar esse tema. Que é o assunto da origem da vida, cara. Bicho, olha só. Eu tô partindo do ponto aqui que o evolucionismo darwinista é falso, né? Mas o que você precisa saber pra alma humana? Calma, tá? Para os seres inanimados, isso é muito mais difícil, tá bom? Tô falando aqui agora de vida inteligente, beleza? Primeiro, ou melhor, vida animada, tá certo? Para os seres animados surgirem de processo puramente biológico, cara, é uma coisa impossível filosoficamente. Por quê? O que é o processo biológico naturalista, né? Segundo a cabeça dos naturalistas. É a matéria tomando forma, no sentido aristotélico, né? A matéria, tipo, uma matéria bruta, uns átomos de carbono, água, não sei o quê, um monte de alga não, né? Uma coisa de carbono, metano, não sei o quê, vai bater um com o outro e tal, vai evoluir, vai formar agregados e vai evoluir para um ser animado. Isso é impossível metafisicamente, porque a matéria não pode ter algo, ela não tem potência para o imaterial, né? A forma, né, que é uma característica ali dos seres animados, né? Eles têm uma essência, eles têm uma alma, apesar de ser uma alma mortal, né? Eles se movem. Então, isso piora ainda para a vida inteligente, né? O material não pode herdar, não tem potência para o imaterial. Então, cara, é só com intervenção divina. Se um dia a gente encontrar isso, foi mover de Deus, foi criação de Deus em outro lugar, entendeu? Então, isso aqui para os seres animados. Agora, cara, para os seres inteligentes, que é o caso do ser humano, né, que tem intelecto, que tem alma imaterial e, portanto, alma imortal, né, alma imperecível, bicho, isso aqui é muito mais difícil, tá? Quando a gente fala de vida inteligente, a gente não está falando apenas do processamento de informação, né, de uma vida que interpreta a realidade. Não, pô, o animal também interpreta a realidade. Não é uma adaptação biológica, a gente está falando de conhecimento da verdade. Eu estou falando de apreensão de essências. Eu estou falando de abstração, de apreensão de forma inteligível. Isso é imaterial, né? Eu sempre brinco aqui com um conhecido que me perguntou uma vez sobre... mas tudo que existe é matéria, né? Ele falou isso. Aí ele falou assim, dá um exemplo aí de algo imaterial. Aí eu falei assim pra ele, triângulo. Né? Eu acho que eu já contei isso aqui no podcast, né? Eu falei, cara, triângulo. Aí ele, hã? Aí ele pegou e desenhou um triângulo. Eu falei, então, isso aí é um exemplo de triângulo. A ideia triângulo, o conceito triângulo, né? Polígono de 3 lados, fechado, convexo, isso é imaterial. E isso se dá materialmente nos seres particulares. A essência triângulo, né? Ela é imaterial. Cara, esse cara ficou pensando sobre isso assim, mó tempão, né? E isso para todas as outras coisas. Então, nossa alma é capaz de apreender o imaterial e, portanto, ela é imaterial. Ela não pode ser material. Essa é a demonstração, inclusive, da alma sem de alma sem perecível, né? Então, como é que eu vou dizer? O efeito, ele não pode exceder a potência de sua causa. Tá? A matéria, ela enquanto material, ela é particular. Ela é extensa e ela é divisível. Entendeu? Então, você pode... ainda que disforme e sem forma, você pode dividir, você pode manipular, né? A matéria é assim. Só que o intelecto, ele conhece o universal e ele abstrai da matéria a sua forma. Então, uma vida inteligente, por mais que ela existisse, o C.S. Lewis ele até levanta isso no livro, né? Ela seria desse tipo. Então, uma vida inteligente, ela necessariamente teria intelecto, né? Ela não seria redutível ao físico, né? E ela teria uma alma intelectual, uma alma racional, e, portanto, uma alma imaterial e imortal. Ou seja, não muda muita coisa em relação ao ser humano, tá? Veja, pessoal, estamos aqui até agora no âmbito da razão, tá bom? Não tô falando da fé ainda, tô falando aqui, cara, até agora é metafísica só, beleza? É claro que isso vai ter problemas lá na frente, com a encarnação do verbo, principalmente. Mas...
Tá dando para entender? A matéria, ela por si só, ela não tem potência para produzir um imaterial. Isso seria uma contradição. Tá certo? Então, uma alma racional, ela não pode surgir por simples combinação da matéria. Não pode. Isso é impossível. Então, não importa quão sofisticado seja o arranjo físico, ao acaso e tudo mais, não é possível dar um salto no ser. Não é possível saltar do imaterial, ou melhor, para o imaterial, por uma evolução cega. Não, é impossível isso, tá? Isso é impossível, entendeu? Então, mesmo que haja, que é muito difícil, né? Como nós estamos vendo aqui, mesmo que haja, tá? Seria imagem e semelhança de Deus. Isso é muito doido, né? Isso segundo a razão. Olha que interessante. Porque Deus é ato puro, tá? Então, Deus ele é ato puro e aqui a imagem e semelhança de Deus que nós temos, né, que é a nossa alma, o que há de mais propriamente divino, o próprio Aristóteles diz isso no final da Ética, né, e ao longo da sua metafísica, é o intelecto. Então, Deus é intelecto, é como se fosse intelecto puro, né? Como se fosse, tá? Que isso aqui é mais complexo, tá certo? Então, quem é o infusor de almas? Quem que é o criador de intelectos? É Deus, tá? Então, se esse ser está no universo criado, ele é mais semelhante a Deus. Tem até essa questão, cara, dos multiversos, né? Pessoal, desculpa frustrar aí a galera da ciência. Multiverso é falso, não existe multiverso, tá? Só tem um universo. Se existem vários universos, qual que é a divisão entre eles? Né? É uma coisa que você vai cair no problema de física. Física isso, tá? Não é metafísica. O problema de física do multiverso, ele é resolvido. É uma contradição, tá bom? Então, é impossível isso. Então, uma consequência direta é a gente ser contra o tal do espontaneísmo, né? É isso segundo a razão ainda, né? Que a ideia, né, desse espontaneísmo é a ideia de que, tipo assim, em algum lugar do universo a matéria vai se organizar e vai gerar inteligência racional, espontaneamente, né? Esse troço não é só improvável, entendeu? Essa é a ideia que eu quero passar pra vocês aqui. Não é improvável. É muito difícil, a probabilidade 1 para 1 trilhão, não sei o que. Não, cara, é metafisicamente impossível. Fica tranquilo. Então, espontaneísmo é impossível, tá bom? Então, se Deus não colocou lá o seu aspecto criacional, assim como fez aqui na Terra, não vai ter vida inteligente. Não vai, é impossível, tá bom? Por quê? É uma coisa que, se isso acontecesse, cara, se o espontaneísmo fosse verdade, é o que eu falei, o material herdaria o imaterial, ou seja, o inferior produzindo o superior, ou seja, é uma coisa que contradiz o próprio princípio de causalidade, tá certo? Então, é uma coisa que é impossível sem a interferência de Deus, sem a criação de Deus direta, né? Então, a conclusão racional é a que eu falei aqui. Se houver inteligência, vai ter espírito, vai ter alma, né? Imagem e semelhança de Deus. Olha que loucura, cara. Então, beleza, você pode até acreditar aí, cara, que tem vida inteligente, tá? No universo. Isso aqui segundo a razão, beleza? Você pode até acreditar, tem ET, que não sei o que e tal, vida inteligente. Cara, se tiver vida inteligente, também é a imagem e semelhança de Deus. Então é outra criação, tá? Olha que eu não entrei na fé ainda, que o Gênesis vai trazer problemas sérios para essa ideia, tá certo? Então, também seria uma alma racional, perfeito? Tá? Então, assim, galera, isso é muito importante de entender, tá? Porque a Imago Dei é algo ontológico, não é algo geográfico. Então, não é porque está na Terra que é imagem e semelhança de Deus. Não, imagem e semelhança de Deus tem a ver com o ser, com a essência, perfeito? Então, e veja aqui que eu estou falando segundo a razão, tá? Isso tudo aqui não é matéria de fé. Existência de Deus, Deus ser o criador das almas, o infusor das almas, o criador dos intelectos, isso aqui não é matéria de fé, cara. Isso é matéria de razão, tá? Filosofia aristotélica aqui.
Beleza? Então, pela razão, não podemos restringir a imagem de Deus à Terra, ao nosso mundinho aqui, chamado Terra, tá certo? É algo ontológico, tá? Então, segundo a razão, não podemos saber, beleza? Agora, existe uma divergência em um assunto mais complexo a respeito da vida dos seres inanimados, né? Não dos seres inanimados, né? Deixa eu falar melhor aqui, né? Da questão, por exemplo, da vida bacteriana. É uma coisa que há certa divergência, né? Algumas pessoas dizem que, olha, realmente isso pode acontecer com seres de alma material, porque eles sim podem surgir da matéria por uma probabilidade. Deus pode querer que seja assim, né? O que só não pode é surgir alma racional a partir do material. Isso é impossível. Isso aqui é impossível, todo mundo concorda, tá? Quem discorda é porque falta um pouco de base na filosofia aristotélica que às vezes não vai entender. Mas isso é impossível. Agora, essa questão dos seres de alma material, rapaz, isso aí é mais difícil, tá? Então é um ponto de divergência. Apesar de ser improbabilíssimo, entendeu? Ser muito improvável, tá certo? Mas, cara, é um assunto muito legal, né, cara? Não sei se vocês pensam sobre isso. Cara, é muito legal, cara. Você vê assim, o ser humano indo em direção ao inexplorado. Cara, isso é muito doido, cara. Né? Você pisar na lua. O ser humano lá, cara, é criatura de Deus pequenininha. Eu recomendo muito que vocês vejam aqueles vídeos que botam em escala, né? O ser humano, a Terra, as estrelas. Cara, o pessoal fala assim, não, nós somos menores que um átomo perto da galáxia. Cara, a gente é muito menor do que um átomo perto da gente. É muito menor. A escala do universo é muito maior. E aí tá o mistério de Deus, né? A gente lembra lá, a gente pode lembrar dos Salmos, né? Davi dizia isso, né, cara? O nosso irmão Davi, né, do Antigo Testamento, agiógrafo, né, escritor sagrado, inspirado por Deus, ele dizia isso, né? Como é que pode... Ele contemplando a criação, e ele diz, né, cara, acho que é Salmo 8, né? O Salmo 8 acho que é isso, né? Quando contemplo os teus céus, quando contemplo os céus, olho para os céus, o que é o homem para que te lembres dele, né? Cara, coisa de doido, né? A gente tá aqui, uma poeirinha, cara. Uma poeirinha, no meio do nada. E temos o que há de mais precioso no universo, que é a glória da criação de Deus, né? Que são as nossas almas, né? As quais Deus quer o melhor. Então, é uma coisa muito... É um mistério maravilhoso isso aqui, tá? É um mistério maravilhoso. E isso é tudo muito sensacional. Eu lembro que a primeira vez que eu despertei para esse assunto... Não que eu despertei, né? Mas a primeira vez que eu quis pensar mais sobre isso, eu já tinha lido esse ensaio, né, do C.S. Lewis, eu tinha lido esse livro A Última Noite do Mundo, na época do lançamento dele pela Thomas Nelson, e eu tinha lido Religião e Foguete. Eu achei interessantíssimo, né? Achei interessantíssimo esse assunto. E anos depois, eu li esse livro, eu acho que, cara, sei lá, 2018, 17, acho que 2017, 18, não lembro agora, cara. Mas... Anos depois, agora, acho que em 2021, 2020, a minha cunhada, né, a Duda, não sei se ela vai lembrar disso, né? Ela me perguntou isso aí. Um dia estava conversando sobre um negócio de ET, aparição de UFO, né? A minha esposa estava também. A gente conversando sobre isso, e ela perguntou assim, cara, dá pra... segundo a Bíblia, tem margem para isso, né? E eu lembro que eu usei o artigo do C.S. Lewis para respondê-la, né? Dizendo que, olha, a encarnação dava um peso, né, para uma espécie de geocentrismo da criação e de assim, uma espécie de geocentrismo também nos desígnios de Deus, né? E o que isso muda, né, que é o ponto de C.S. Lewis. O que isso vai mudar, cara? Não vai mudar muita coisa, e mesmo se acontecer, a gente tem que tomar cuidado com a nossa própria alma, né, sobre como vamos reagir. E aí, a partir disso aí eu comecei a pensar sobre esse assunto, eu revisitei esse artigo, esse ensaio algumas outras vezes, né? E aqui tá esse episódio hoje, né? Então, é um assunto muito legal, cara, é um assunto muito maneiro, entendeu? Eu acho que assim, a gente não pode ficar nessa... perder um pouco o caráter lúdico e de fascínio e de diversão dessas coisas, porque
Bicho, isso aqui é muito interessante. É muito legal, sabe? Inclusive, uma coisa aqui meio fora desses temas do podcast aqui, que é coisa clássica e tudo mais, também no horizonte de tempo razoável, vamos dizer assim, o objetivo, não sei se vocês sabem, né? Mas o objetivo do ser humano, dos países aí, de ir para a Lua e estabelecer uma base lá é o Hélio 3, né? Que vai facilitar a fusão nuclear. E é meio que uma questão de tempo, acho que um tempo muito longo, né? A autonomia energética da Terra, né? Talvez a distribuição energética seja uma coisa muito mais difícil, mas a energia não ser mais um problema, eu acho que é possível, tá? Eu acho que é possível chegar nesse ponto, em termos de tecnologia. Eu acho, tá? Não sei, tô palpitando aqui. Mas o hélio 3 um elemento chave para isso, né? Um elemento que tem na Lua, em abundância. Então, é muito interessante, né, cara? Esse assunto é muito legal, a gente vai ver isso acontecendo diante dos nossos olhos. Entendeu? E aí vem o lado da fé. Cara, olha só. O que a revelação diz sobre isso? Primeiro, a escritura, para a nossa... bom, eu não posso falar para a nossa tristeza, né? Porque a escritura tudo é para nossa felicidade, inclusive o silêncio dela, né? Deus sabe muito bem o que faz, né? Deus sabe tudo o que faz e todos os desígnios do Senhor são corretos, né? São perfeitos. Então, a escritura ela mantém um silêncio em relação a isso, né? Isso indica algumas coisas para nós. Vamos ver aqui. O que a gente tem certeza? Tá? O que nós temos certeza? Eu tenho certeza que, ou melhor, sob o ponto de vista da fé, o que eu tenho certeza, né? E a certeza mesmo, tá? No negócio de, segundo eu creio, a minha religião. Não. A fé cristã é a fé correta. O verbo se fez carne. O verbo encarnou em qual raça? Ou melhor, em qual espécie? Para ser mais preciso, né? Humana. Tá certo? E aí, cara, se você for parar pra pensar, como eu falei lá no início, tá? Este episódio é especulativo. Muito cuidado com isso. Então é especulativo. A gente está exercendo aqui a razão para especular. Isso, inclusive, é muito saudável. Mas não tire daqui ideias tortas, beleza? Tire daqui somente, aproveite o raciocínio, né? O que está por trás dos raciocínios. Cara, isso indica, a encarnação do verbo indica certa unidade no plano de Deus em relação à espécie humana. Pensa bem. Você acha mesmo, e inclusive isso é abordado no livro, né, por C.S. Lewis, ali do meio pro final, ele fala, olha, se tiver outra espécie, o que ia acontecer, cara? Outra espécie inteligente, né? E essa espécie, ela passou por uma queda também, ela é exposta a certo pecado original. Se ela passou por isso, o verbo também teria que ter encarnado lá, né? Nessa outra espécie. Será que essa outra espécie, isso indica, né, pela encarnação do verbo, que eles têm que ser humanos também? Olha que engraçado, né? Coisa interessante isso aí, cara. É uma especulação divertida, né? De qualquer maneira, pessoal, o ponto de C.S. Lewis aqui é a gente... apesar do fascínio com o assunto, a gente não se fascinar muito com a verdade que nos foi revelada. No sentido de tê-la como sólida, né? A gente não ficar querendo inovar em cima da verdade que nos foi revelada, né? Fascinar, a gente se fascina diariamente. Mas a gente tem que entender que não muda muita coisa. Ou melhor, muda pouquíssimo, né? No plano de Deus, na redenção dos homens, tá? Porque, assim, é desígnio de Deus, né? O ser humano não deixaria de ser imagem e semelhança de Deus por ter outro povo, outra civilização inteligente. E aí seriam outros desdobramentos teológicos, né? Caso isso aconteça um dia, tá? Que eu acho que não vai acontecer, beleza? Caso isso aconteça um dia. E é uma coisa que é desígnio de Deus. Então, as escrituras, elas não mencionam outras espécies, né, racionais. E esse silêncio, cara, ele pode ser... Não dá pra falar que entendeu? Não dá pra chegar a uma conclusão apodítica. Mas esse silêncio, ele pode ser uma espécie de argumento. Ele pode ser uma defesa sólida, muito sólida, de que nós somos a única criação inteligente de Deus.
tá? Primeira coisa que a gente pode pensar, a imagem de Deus, me parece, ali no Gênesis, sempre exposta, explicada e narrada como algo exclusivo, né? Como algo singular, né? Quando você pega ali o texto de Gênesis 1, Gênesis 1, 20 e pouco, 30 e pouco, né? Que fala do sopro da vida e a imagem e semelhança, né? Aqueles termos imagem e semelhança, que é o tselem e acho que é demut, ali pelo menos no hebraico a ideia é essa, né? Na Septuaginta é eikon, né? Dá uma ideia de algo singular, né? Dá uma ideia que nenhum outro ente é criado com esse mesmo insumo criacional, vamos dizer assim, que no caso é a imagem e semelhança de Deus, né? Então, o silêncio sobre qualquer outro portador da Imago Dei é meio que uma informação, né, cara, pra gente ter, entendeu? Outra coisa interessante se você for parar pra pensar, quando Deus fala sobre o fim dos tempos, né, a questão escatológica, né, do fim do escatom, do tempo, né, do fim dos tempos, do juízo final, cara, tá lá, olha, faço novos céus e nova terra, né, isso é engraçado, né, porque, assim, é uma coisa estranha, porque lá também em 2 Pedro 3, né, quando é narrado o Apocalipse, que Deus desfará os elementos abrasados e refará meio que, de certa maneira, né, o universo, tá sempre a Terra ali como o único lar, né, da criação de Deus. E isso é uma coisa interessante, tá? Isso é uma coisa interessante. Apesar de no grego esses negócios, né, novos céus, nova terra, não aparecerem como artigo definido, né, não quer dizer que há outros, entendeu? Então há o silêncio. Esse silêncio, cara, pode também funcionar pra você como um negócio assim, olha, cara, se a Bíblia não falou, é porque não é importante. E talvez nem por isso, talvez se a Bíblia não falou, é porque é tipo uma perda de tempo se preocupar com isso. E esse é um dos argumentos de C.S. Lewis, né? Então, assim, não muda muito. Mesmo se você encontrar, cara, trilhões de civilizações aí, finge que aqui é o Star Trek, né? E aí você vai encontrar um monte de civilização inteligente. Cara, a redenção não vai mudar, o perdão de pecados não vai mudar, a confissão não vai mudar, a salvação das almas não vai mudar, o inferno vai continuar existindo, o céu vai continuar existindo, Deus é o eterno Criador, Cristo é o Salvador, Cristo é o Rei da criação, é o Rei de todas as coisas, é o sustentador da criação. Acabou, pronto, não muda muita coisa. Então, o que muda mais são desdobramentos e refinamentos teológicos, se é que mudam, perfeito? E uma coisa interessante, né? Toda vez que na Escritura se vai relatar os feitos de Deus em relação à criação, sempre se fala assim, é uma coisa meio que única, né? Por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Cara, não tô falando os céus e várias terras, ou nos princípios criou Deus. Cara, é uma coisa muito bem definida. A redenção é um momento muito bem definido. E uma coisa que eu queria trazer para vocês aqui é o seguinte, cara, você acha mesmo, né, eu tenho a opinião de que não há outra civilização, eu acho que nós somos a criação de Deus, a única criação de Deus, e você não acha que o verbo encarnar, sabe, a encarnação do verbo é uma coisa tão sublime, é um mistério tão sacro, é uma coisa tão profunda, que nós devemos tanta devoção, é uma intimidade, é uma elevação da natureza humana até a natureza divina e vice-versa, né? É uma humilhação de Deus até a nossa natureza. Você não acha que isso tem que ter uma certa unidade, não, cara? Porque se não for assim, parece que é um pouco, apesar de poder ser uma possível misericórdia de Deus, é uma coisa meio banal, né? Você falar que pode encarnar em várias naturezas diferentes da humana, mas naturezas inteligentes. Cara, pode, mas existe uma tendência à unicidade. Apesar das escrituras silenciarem a respeito do que há lá fora, vamos dizer assim, meio que elas dão uma ênfase muito grande no homem e na nossa alma, e na criação terrestre.
entendeu? Então, cara, é uma coisa que indica certo caminho para nós, tá? A revelação, né, vamos dizer assim, a história humana ela não vai mudar, né? A criação, a queda, a redenção, a consumação, isso vai manter, sabe? Você vê isso nos discursos dos apóstolos, nas pregações. Paulo, quando vai debater no Areópago, né? Ele tá implícito ali uma unicidade, né, do ser humano, né? Cara, é uma coisa um pouco, pra mim, é aquele silêncio que prova o lado do contrário, entendeu? Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado. O C.S. Lewis, ele vai observar uma coisa interessante, né? Ele vai observar que se o universo estiver vazio, a ciência vai sempre conseguir arranjar a ciência ateia, né? A ciência cientificista, né? Materialista, naturalista, darwinista. Vai sempre arranjar um problema, um ponto de ataque ao cristianismo. E se o universo tiver outros povos, também vai arranjar coisa para implicar com o cristianismo. O C.S. Lewis, ele fala isso. O verdadeiro problema é a encarnação, entendeu? Então, que na verdade, para mim, né, e também para outras pessoas, é a solução, é a encarnação. Então a encarnação ela confere um peso tão forte para a espécie humana, né, com contato íntimo com Deus, corpóreo com Deus, né? O Cristo se revelou em glória, né, com corpo humano. Rapaz, isso é de um mistério, né? União hipostática, né? As duas essências ali presentes. Rapaz, é uma coisa, assim, sublime, inalcançável, insondável, né? Para pegar as falas ali as palavras de Paulo em Romanos 11:36, né? É uma profundidade de riqueza absurda, né? Então, eu acho que isso indica um caminho de que não há, para tristeza de muitas pessoas, vida inteligente fora da Terra, tá certo? Eu acho que, segundo a fé, a gente consegue avançar mais no grau de certeza de que não há vida inteligente fora da Terra. Agora, uma coisa que é interessante, cenas dos próximos capítulos, né, cara? Porque, assim, vamos ver. Porque, como eu falei pra vocês, existe uma diferença, uma divergência entre os bons filósofos, né, as boas autoridades hoje, né, no assunto, que, assim, os seres de alma mortal, os seres que têm alma material, mesmo tendo alma, né, talvez Deus queira que eles possam existir. Cara, isso é muito interessante, né, cara? Isso é muito doido, pô. Cara, assim, a história da humanidade é uma caixinha de surpresa, cara. Então, pessoal, cena dos próximos capítulos, né? E eu sempre defendo isso. A gente não pode deixar de se impressionar. Porque o que tem acontecido já aconteceu antes, né? No âmbito ali das grandes navegações, só que agora em escala brutal. E nunca podemos perder de vista o foco, né? E aqui fica um alerta, né? A nossa lealdade não é a espécie humana. Não é o homem, a espécie humana, o domínio espacial, intergaláctico, que não sei o quê. Não é isso. Nossa fidelidade é a Deus. É a Deus, que é o sumo bem, a suma verdade, todo-poderoso, criador, sustentador de todas as coisas. Nossa fidelidade e lealdade é a Deus. Entendeu? Então, toda questão que surgir, nós não devemos estar preocupados com a gente, né? E sim com levar a verdade às pessoas sob a ótica divina, digamos assim, sob a ótica da fé, sob a ótica da boa razão, né? Então, fechando esse assunto, se pela razão, né, se existir vida inteligente, o que é altamente improvável, né? Não muda muita coisa. E se existir, não é materialmente explicável também. E pela fé, a encarnação, eu acho que ela pesa muito, né? Na questão da unicidade da espécie humana no projeto de redenção de Deus, né? Eu acho que Deus é no sentido de onipotente, onipresente, né? Onisciente, a trindade é uma, certo? É o Deus triuno, como diziam os pais da igreja, tá certo?
Então, isso acaba que vai acarretar também uma certa unicidade nos desígnios de Deus, entendeu? Então, o universo ele pode ser imenso. Esse tema é fascinante, entendeu? A gente vai ver muita coisa legal acontecendo. Cara, ó, não perca isso. Não perca esse divertimento. Um dos propósitos de eu trazer esse tema aqui para o podcast foi exatamente quebrar um pouco isso de nunca se falar sobre coisas atuais. Eu vejo que, por exemplo, na internet, as pessoas ou falam muito das obras mais antigas, né? Ou elas falam, e só disso, ou elas falam só de coisas atuais, com base antiga. Elas não conseguem fazer um trânsito entre uma coisa e outra. Então, assim, a minha ideia de trazer isso aqui, cara, é de que a filosofia clássica e a teologia ortodoxa cristã, a teologia correta, saudável, são capazes sempre de iluminar todos os assuntos. Não interessa se é desconhecido, se eu não sei o que é, porque elas são verdade. Simples assim. Tá? Então, esse assunto é fascinante, o universo é imenso, pode ser explorado, pode ser habitado, o ser humano pode dar um jeito de habitar, sei lá, cara, nos anéis de Saturno, né, naquelas pedras lá. Não sei, cara, mas isso não muda o essencial. Então, o problema nunca foi o tamanho do cosmos, né? O problema sempre foi a estrutura da realidade. Sempre foi a nossa alma. Sabe? Sempre tá aqui. A solução, a chave interpretativa desses acontecimentos, das descobertas, sempre está dada já, né? Está conosco. Deus nos criou dessa maneira. Então, sempre vai ter algo em nós apontando para Deus ou obedecendo ao mandato criado por Deus em nossa alma, né? Como é o caso agora do mandato de dominar sobre a criação e de expandir isso, né? Até onde for, sei lá, viável, né? Eu não sei também, cara. Então, pode ser que o ser humano tenha 1 milhão de planos, mas pode chegar um momento que cortou, acabou. Vimos que não é possível por, sei lá, que motivo, né? Um cinturão de radiação em volta do sistema solar. Não sei, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos capítulos, mas eu gosto de acompanhar, cara, e eu acho legal, são feitos impressionantes, e eles ganham muito mais cor, né? Quando a gente sabe a natureza humana. É muito legal presenciar isso, né? É análogo à exploração do próprio planeta no século XIV, né? Século XIII, XIV, XV e XVI, entendeu? Então, assim, até 17 também, né? Mas é um assunto fascinante, tá? Então, meus amigos, eu espero que tenha sido um episódio diferente aí e vocês fiquem animados para acompanhar esse tema. Eu pretendo trazer outros episódios com um tema um pouco mais atual, sempre tratado sob essa ótica, né, que a gente usa aqui, que é uma ótica claríssima, uma base claríssima aqui do podcast. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a semana de vocês e até a próxima. Valeu!